Palavra do Senhor para as nossas vidas nesta hora, para nós nos alimentarmos dela e trazer ela como referência para essa nova semana que se inicia. Gênesis capítulo 19, verso 15 a 17 e verso 23 a 26. Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te e toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no caminho, no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pelas mãos a ele, a sua mulher, as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram, e os puseram para fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gênesis 19 relata o fim dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra, onde habitava e reinava a imoralidade. E o juízo de Deus também vindo não só sobre a cidade, mas segundo o texto, sobre uma mulher. O motivo foi que ela olhou para trás. Tudo começou na decisão de Ló, o seu marido, por haver brigas entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, e eles resolveram se apartar. Gênesis capítulo 13, verso 9, Abrão diz assim para Ló: Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ainda nos versos 10 e 11 nos relata: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Ló foi viver com a sua família numa cidade grande, bonita e atrativa. Mas também nessa cidade havia corrupção e havia pecados reinando sobre ela. Quem aqui conhece um curtume sabe que o seu cheiro é terrível, não é agradável. Mas quem vai trabalhar nesse lugar, no início vai se sentir mal, até que, passado algum tempo, ele se acostuma com o ambiente e não vai mais perceber e sentir aquele aroma desagradável que sentia no seu início. O mesmo aconteceu com Ló e sua casa, sua esposa, suas filhas. Mesmo sabendo que, apesar de Sodoma ser uma bela cidade, isso os levaria para uma vida longe do Senhor. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, foram se adaptando, foram se acostumando àquele ambiente. A esposa de Ló ambientou-se muito mais do que o próprio Ló, por uma vida de um contexto de abundância, de escolhas, uma vida social diversa, facilidades para si, né? E tornaram então cidadãos de Sodoma, mesmo sendo um local que Deus não os chamou para ali viver. Muitas vezes nós, meus queridos filhos de Deus, buscamos uma vida em ambiente onde Deus também não planejou para nós estarmos, para nós vivermos. E não percebemos, às vezes, as decisões que tomamos contrário ao querer de Deus na nossa vida. Por quê? Por nos acostumarmos, por nos adaptarmos aos nossos ideais, apenas naquilo que é estritamente terreno, daquilo que é apenas aqui de baixo. E pior do que isso, às vezes também justificamos. Eu não acho nada demais, estou buscando o melhor para a minha vida, para a vida da minha família. Como Ló. Com certeza Ló pensava dessa forma, não era um pensamento
desagradável, não era um pensamento complicado. Mas será que os nossos olhos, será que as nossas mentes às vezes também não estão no mesmo parâmetro de Ló? Se acostumando com a vida somente no aqui, somente no agora, numa sociedade que olha apenas e tão somente para esse período terreno de forma materialista, e muitas vezes as propostas e as possibilidades são melhores para nós com mais facilidade, e às vezes nós também tomamos as mesmas ações. Existe diferença, meus queridos, entre Sodoma, onde vivia Ló, com a sociedade de hoje? Será que existia? Será que existe diferença entre o Deus daquela época e o Deus de hoje na nossa vida? Temos certeza que nós conhecemos bem essa questão, que Deus não muda, né? Deus não falha, Deus não tem outra opinião. Deus é imutável. E ele olha para uma sociedade que vai caminhando para o abismo, e um abismo sem volta. E também diante dessa sociedade ele olha para nós os filhos de Deus, nós que temos o conhecimento da tua palavra, nós que temos a direção que deveremos seguir. E ele olha para as nossas atitudes, ele olha para as nossas posições em relação a isso. Onde estão os nossos olhos? Onde está a nossa mente neste momento ao qual nós estamos vivendo? Nesta sociedade moderna, muitos se dizem cristãos, mas muitos também estão vivendo como Ló e a sua família, a sua casa. Eu não acho nada demais ser cidadão de Sodoma. Refletindo a história da família de Ló, nós vemos que a sua esposa aprendeu a viver num ambiente como o de Sodoma. Talvez ela falasse a Ló: não acho nada demais buscar isso para a nossa casa. E aparentemente parece que não há nada demais mesmo. A sua esposa nem imaginava uma grande mudança que estava para acontecer, porque Deus estava para tomar uma ação em relação à pecaminosidade, em relação à corrupção que havia naquele ambiente. Mas Deus, que é misericordioso, ele deu a Ló, ele deu à sua esposa uma oportunidade sem igual diante de todos aqueles que eram habitantes naquela cidade. Ele teve pena dela e teve pena de toda a sua família. Será que a igreja hoje está esperando com expectativa o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo? Vemos que há muitas considerações sendo levantadas no nosso meio cristão diante dessa pandemia e diante do cenário mundial que nós estamos vivendo. Alguns entendendo de uma forma, outros entendendo de outra forma, mas nós vemos uma crescente na vida das pessoas naquilo que Jesus falou, que quando seria a sua volta, seria como na época de Noé. As pessoas estavam vivendo o seu bel prazer, não estavam querendo olhar para os sinais que estavam acontecendo, casavam, bebiam, davam-se em casamento e seguiam a sua vida de forma rotineira. Não muito diferente também como Ló estava vivendo. A família de Ló recebeu a visita do mensageiro enviado pelo Senhor. A palavra anjo quer dizer mensageiro, angelos. Nesse caso, Gênesis capítulo 19, verso 12 e 13, eles chegaram para Ló e disseram assim: tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, pois o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Esses mensageiros chegaram com essa fala à família de Ló, e a misericórdia de Deus estava sobre o seu lar naquele momento. E de manhã
Eles foram e apressaram Ló, a sua esposa e as suas filhas para poder saírem dali, porque o juízo de Deus alcançaria aqueles moradores. Verso 15 a 17 de Gênesis 19. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pelas mãos, a ele, a sua esposa, as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E os tiraram, e os puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para os montes para que não pereças. Qual era a ordem para aquela família? Tão somente isso, não olhem para trás. De todas as palavras que os mensageiros disseram, estas foram as mais importantes, porém as menos valorizadas pela esposa de Ló. Não olhem para trás. Será que seria diferente se fosse nós nessa situação também? Diante das nossas ações hoje que estamos vivendo aqui na face da terra, a pergunta para nós nesse momento é: para onde você está olhando? Aonde está o seu coração? Lembra que Jesus disse que o nosso coração, o nosso tesouro está onde está o nosso coração? Temos que manter os olhos voltados para Deus. Perceber coisas mundanizadas que são nos oferecidas, que fazem mal à nossa alma e que devem, de fato, ficar para trás. E não devemos mais voltar os nossos olhos para isso. Desviemos os olhos para a abundância de escolhas de uma vida social diversa, sem olhar para trás como fez a mulher de Ló, desobedecendo aquilo que os mensageiros de Deus estavam ordenando à vida deles. Somos chamados, meus queridos, a olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, onde Ele está preparando para nós uma linda história. A história para uma eternidade, para quem o aceitou como Senhor da sua vida e deixa ser guiado por Ele na ação do Espírito Santo à luz da sua palavra. Enquanto Ló e as suas filhas olhavam para a frente, em direção às promessas de Deus, para os preservar a vida, sua esposa, diante do que tudo aquilo que estava sendo deixado, não deu atenção à voz do mensageiro, porque o seu coração estava ali. E quis voltar os olhos para trás. Gênesis 19, 26 diz o que aconteceu. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Quero chamar a nossa atenção para isso nesse momento. Deus foi misericordioso com Ló e a sua família. O salmista no Salmo 103, verso 11 nos diz: pois quanto ao céu se alteia para cima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A misericórdia de Deus está à nossa disposição, está à sua disposição, à disposição do seu lar. Mesmo que você esteja passando por decisões difíceis, situações difíceis, como nós estamos enfrentando mundialmente, o Senhor olha para nós e diz: voltem o olhar para mim. Voltem o olhar para o seu Salvador. Voltem a olhar para o verdadeiro Salvador da sua vida, para Jesus Cristo, aquele Messias que veio e aquele que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor está contigo. Ele te mostra o caminho com segurança para você trilhar. Ele te carrega pelos seus braços, pois Ele quer você no lugar seguro. Mas para isso, olhe tão somente para Ele, para Jesus Cristo. O melhor caminho, a verdade e a vida que está sendo oferecida às nossas vidas. Deixe para trás propostas que não podem te dar alegria eterna. Queria ler aqui sobre Alexandre o Grande encerrando esse momento na sua vida. E é interessante,
esse acontecimento. E ele diz assim: quando Alexandre o Grande tinha 19 anos, foi assistir um rodeio com seu pai Felipe II e notou que ninguém conseguia montar um dos cavalos. Alexandre disse ao pai: gostaria de ter a tua permissão para montar aquele cavalo. Acho que consigo. O pai hesitante deu-lhe permissão. Alexandre desceu à arena, colocou a mão sobre o cavalo, virou-lhe a cabeça na direção do sol e montou-o. Cavalgou nele em volta do estádio, parou, desmontou e o amarrou no poste. Quando voltou junto ao seu pai, Felipe perguntou: filho, como é que você conseguiu fazer isso? Ele respondeu: foi simples, pai. Apenas virei a cabeça do cavalo para o sol, para que não ficasse assustado vendo a minha sombra. Com a sombra atrás dele, o cavalo não ficou com medo de mim. Alexandre mais tarde relembrou que seu mestre, Aristóteles, lhe dissera: mantenha sempre a sua sombra atrás de você e conquistará o mundo. Lucas capítulo 17, verso 32, Jesus disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Essa mulher era para ser lembrada. Por quê? Porque ela não olhou para o Senhor. Ela não entendeu a misericórdia de Deus. Ela não se colocou diante do caminho sobre modo maravilhoso. Ela estava olhando para trás, olhando para o lado, olhando para outras coisas na sua vida. Nós brasileiros hoje estamos com os nossos olhares muito fitos à questão política do nosso país. E esquecemos que nós, cristãos, vivemos uma teocracia. Deus, precisamos olhar para Ele. O livro de Juízes mostra a teocracia. Quando Deus reinava sobre a vida do seu povo, mandando sempre a solução para a vida do seu povo, esse povo preferiu não querer isso e pediram um rei para si. E o seu olhar, que estava no Todo-Poderoso, voltou-se para aquilo que era humano. Como nós estamos vivendo a nossa vida cristã aqui na face da terra? Como a igreja tem valorizado a palavra de Deus aqui na face da terra? Paulo, em Filipenses 3, verso 13 e 14, ele nos diz, e eu quero encerrar essa meditação lendo esse texto: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ele virá, Jesus Cristo retornará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e como nós estamos aguardando a sua volta. Lembre-se da mulher de Ló. Que Deus abençoe essa palavra na sua vida e que tenhamos uma semana excelente na presença do Senhor, deixando as coisas velhas para trás, tendo os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e colocando toda a nossa experiência não no humano, mas no divino, porque é só assim que nós prosseguimos avante nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando. Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida, Deus guarde o teu lar. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Acrescenta, Senhor, essa palavra aos nossos corações através da ação do teu Santo Espírito, para que nós, de forma corajosa, possamos não só entender, mas viver essa palavra no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, as ternas consolações, dons e fruto do Espírito, seja presente sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Forte abraço desse irmão em Cristo, uma boa semana na presença do Senhor.